Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6, o verso 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta a Azera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi, o oferecerás em holocausto com a Azera que cortares de lenha. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Você pode sentar. Meus amados, nós estamos diante do livro dos Juízes. Esse livro é considerado pelos teólogos como o período da Idade das Trevas de Israel. É um período que varia de cerca de 350 anos, começando ao findar ou na morte de Josué. E quando Josué morre, resta apenas em Israel os seus contemporâneos, anciãos que com ele estavam. O problema é que Josué não prepara um sucessor, um discípulo, e isso é um problema porque lideranças não são eternas, lideranças são passageiras, e o sucesso de uma liderança não está muito naquilo que a liderança faz, mas naquilo que a liderança prepara para lhe suceder. Então Josué não prepara um sucessor, um discípulo, e quando ele morre, sobram os anciãos, mas o problema é que os anciãos também eram velhos e morreram. E o capítulo 1 do livro dos Juízes vai nos informar que após essa morte de Josué e dos anciãos, se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração que não conhecia o Senhor é uma geração que não vivenciou o deserto, que não viu os milagres do deserto, que não teve contato direto com Deus como a geração do deserto. E se a geração do deserto que teve tudo isso não chegou em Canaã, imagine a geração que não teve contato com tudo isso que a geração do deserto teve. Essa geração do livro dos Juízes é uma geração que não conhece ao Senhor, se afasta de Deus, e eles vão entrar exatamente pelo caminho que Moisés dissera para que eles não entrassem. Qual é? É que eles vão agora se voltar para os deuses das outras nações. Eles entram em Canaã, e Canaã era habitada por um povo politeísta, povos, melhor dizendo, politeístas. Tinham adoração de diversos deuses, o panteão cananeu era um panteão muito grande, e não apenas isso, mas os povos que estavam ao redor, moabitas, edomitas, filisteus, enfim, eram povos também que adoravam diversos deuses. E a ideia de Deus era colocar Israel como ponto de referência para influenciar as nações ao seu redor. Mas o que aconteceu exatamente o contrário. Israel não influencia, mas passa a ser influenciado. E a nação que deveria ser reino sacerdotal e influenciadora, agora está sendo influenciada. E o que acontece? É que eles se apostatam da lei, se apostatam de Deus, se esquecem do Senhor, abandonam a sua palavra e passam a adorar, levantar altares a Baal, a oferecer incenso a Azera, se curvar diante dos deuses estranhos que Deus dissera para Moisés que eles não deveriam se curvar, porque isso seria laço para a vida deles. Após essa apostasia de Israel, nós vemos Deus retirar a sua mão, nós vemos Deus tirando a sua proteção de cima de Israel. E o que acontece é que os povos que estão ao redor, e os povos que estão ao redor entram em Israel, fazem Israel cativo, entram, dominam, oprimem, não apenas oprimem, mas consomem aquilo que Israel produz, não apenas consomem o que Israel produz, mas de fato escravizam e fazem Israel ser tributário, pagando tributo para esses povos estrangeiros. Quando esses povos começam a oprimir Israel, Israel então se arrepende, diz a Bíblia, se arrependendo, chorando, jejuando, se vestindo de pano de saco, se lembrando de Deus, se arrependendo dos seus maus caminhos. Então nós vemos aí a última fase do livro dos Juízes. Qual é a fase? A fase da libertação.
quando Deus levanta um juiz, seja homem, no caso de Débora, mulher, para livrar, libertar Israel desta opressão. Então isso é um ciclo de 4 fases: apostasia, opressão, arrependimento, libertação. É um ciclo de 4 fases que se repete durante 350 anos. Leia todo o livro dos Juízes e você vai ver esses 4 ciclos ou essas 4 fases se repetindo constantemente durante 350 anos. Israel vivendo a mesma história, Israel vivendo a mesma coisa, Israel vivendo os mesmos ciclos. Porque quem não aprende as lições do passado e comete os mesmos erros do presente, viverá no seu futuro as mesmas coisas que viveu no seu passado. Você percebe que tem pessoas que vivem em ciclos viciosos. Você percebe que existem pessoas, existem igrejas, existem lugares que vivem em ciclos que se repetem. Você pensa e analisa: eu já vivi isso antes, eu já passei por isso antes. Por quê? Porque você não aprendeu a lição e continua cometendo os mesmos erros. Enquanto a gente comete os mesmos erros, enquanto a gente não aprende com o passado, a gente viverá ciclos repetitivos e viciosos. É o problema que Israel estava enfrentando, vivendo um ciclo vicioso de erros e de fracassos. Por quê? Porque não estava aprendendo com os seus próprios erros. Então, nós vemos Israel cativo. No capítulo 6 aqui, nós temos diante de nós um dos piores cativeiros ou uma das piores opressões. E não é pior por causa da extensão de tempo, porque a extensão de tempo é muito curta. São apenas 7 anos de opressão. 7 anos que os midianitas estavam entrando, oprimindo, escravizando. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro que a gente está lendo, o capítulo 6 vai nos informar o que era que os midianitas faziam. Os midianitas entravam, não apenas eles sozinhos, mas ele entrava com uma coalizão com povos árabes e com os amalequitas, subiam para Israel nessa coalizão militar, não para destruir, não para matar, mas a Bíblia diz que eles entravam apenas para destruir a plantação de Israel. Perceba que coisa bizarra. Eles entravam, eles não despojavam. O que é despojar? Tomar e levar para a sua terra. Eles não faziam isso. Eles não entravam para tomar o que Israel produzia e levar para a sua terra. Por quê? Porque os midianitas não tinham terra, eles eram nômades. Nômade não tem casa, nômade não tem terra, nômade anda de maneira errante buscando pastagem para o seu povo. Então os midianitas eram como gafanhotos. Eles iam, encontravam um lugar que tinha pastagem, pousavam, se alimentavam, seus rebanhos comiam, mas quando a pastagem era acabada, eles saíam para procurar outro lugar que então eles pudessem ficar. Então os midianitas estavam sempre andando, circulando, passando por lugares e como gafanhotos destruindo por onde passavam. Eles se juntam com os amalequitas, com os povos do Oriente, e a Bíblia diz que eles subiam para Israel como gafanhotos, e eles destruíam tudo que Israel produzia. Imagine você a frustração de passar meses plantando, mas na hora de colher não pode colher. Por quê? Porque vinham os midianitas e tacavam fogo, vinham os midianitas e destruíam, vinham os midianitas e faziam com que os seus rebanhos comessem tudo, e depois, de maneira sarcástica, voltavam para onde eles estavam anteriormente, mas deixavam Israel na penúria. E o texto diz que Israel empobreceu muito, de maneira que o texto diz que o povo começou a se esconder em cavernas, que o povo começou a ir para os montes, que o povo começou a se esconder em lugares, para quê? Para tentar preservar aquilo que eles estavam produzindo, porque eles estavam cansados de produzir, mas vir o inimigo e destruir aquilo que eles produziam. E a Bíblia diz que é nesse contexto que o anjo do Senhor aparece para o homem chamado Gideão. Você conhece a história? Gideão estava debulhando o trigo no lagar. Talvez aqui muitos saibam, mas para que alguém que não conheça, apenas para título de informação, o lagar era uma
cova ou uma pedra cavada em que se prensava uva para a produção de vinho. Não era lugar de malhar trigo, porque lugar de malhar, de debulhar trigo, todo mundo sabe que era na eira, lugar alto, onde o vento batia e separava a palha do trigo. Mas Gideão, numa maneira desesperada, sabe que se ele for para a eira, ele entra em evidência e fica fácil de ser alvo dos midianitas. Então ele vai para onde? Ele vai para o lagar, ele vai para a pedra cavada e se esconde nesse lagar. Mas o interessante é que os midianitas estavam 7 anos na terra, mas 7 anos na terra entrando e destruindo, 7 anos passando em revista, mas eles nunca enxergaram Gideão, nunca encontraram Gideão. Mas aquilo que os midianitas não encontraram em pé, o anjo do Senhor encontrou Gideão sentado, porque o texto diz que o anjo do Senhor se assentou no carvalho de Ofra e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Entenda isso, irmãos, o inimigo não conseguirá te enxergar em pé, mas o Senhor, para te encontrar, não precisa ficar de pé, ele te encontra até sentado. O anjo se assentou no carvalho e falou: Gideão, os midianitas não te encontram, mas eu sento aqui, estou te encontrando, porque Deus, quando quer falar com a gente, não se levanta nem do trono, sentado mesmo, ele encontra a gente quando a gente está sentado. Ele fala para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo. Gideão responde para o anjo: se o Senhor for conosco, porque todas essas coisas estão sucedendo com Israel? Interessante é que o anjo fala com Gideão no singular: o Senhor é contigo. Mas quando Gideão responde o anjo, Gideão responde no plural: se o Senhor é conosco. Escute isso aqui, o anjo está falando com Gideão da individualidade, o anjo está falando com Gideão na singularidade. Contigo, o Senhor é contigo. Mas quando Gideão responde, replica, ele diz: se o Senhor é conosco, no plural. O que Gideão está querendo falar para o anjo é: se o Senhor é conosco, se o Senhor é com Israel, por que isso aconteceu? Só que o interessante é que o anjo não falou: o Senhor é com vocês. O anjo não falou: o Senhor é com Israel. O anjo falou para Gideão: o Senhor é contigo. E Gideão está querendo incluir Israel numa palavra que é apenas para ele, porque a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus. Existem palavras, existem profecias, existem revelações, existem decretos de Deus que não serão liberados no coletivo, serão liberados apenas no individual. Tem palavras, tem revelações, tem coisas que será apenas para você, e não adianta tentar incluir o teu filho, não adianta tentar incluir o teu marido, não adianta tentar incluir o grupo de oração, não adianta tentar incluir a congregação, não adianta falar para o coletivo, porque existem palavras que Deus fala e é só para você e apenas para você, e você precisa aprender a discernir. E qual é o problema? É que a gente está querendo trazer para o coletivo palavras que são apenas para o individual, e estamos trazendo para o individual palavras que foram liberadas no coletivo. Aprenda a discernir a voz de Deus, aprenda a discernir quando Deus está falando com a igreja ou quando Deus está falando com você. O anjo falou para Gideão: eu não estou falando com o povo, eu não estou falando com Israel, eu estou falando é contigo, Gideão. Então aprenda a discernir a voz de Deus, porque tem coisas que a nação não está pronta para ouvir, porque tem coisas que a família não está pronta para ouvir, porque tem coisas que o grupo não está pronto para ouvir, porque tem coisas que a família não está pronta para ouvir. Então Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu estou falando contigo, não tenta incluir no coletivo aquilo que é no individual e no particular.
Aí o anjo fala para Gideão: eu vou te levantar como juiz, você vai libertar Israel. Você conhece a história. Gideão começa a dar desculpa, falando da família, dizendo que é pobre, a família é pequena, ele é da menor tribo. Mas o Senhor diz: é contigo mesmo que vai ser. Só que o interessante é que o verso que a gente leu, os 3 versos, vão nos ensinar um segredo acerca de obra de Deus e acerca de chamado cristão. E o que é? É que Gideão é primeiro chamado para libertar Israel. Mas antes que o dia termine, a Bíblia diz, na mesma noite, o Senhor falou com Gideão: derruba o altar de Baal e a Azera do teu pai. Eu não sou de tematizar mensagens, mas se eu pudesse tematizar essa mensagem essa noite, seria os dramas da casa de Gideão. O primeiro drama da casa de Gideão é que Gideão é varão valoroso, mas o pai dele é idólatra. Gideão é varão valoroso. Gideão é homem de Deus. Gideão é homem chamado por Deus, mas o pai dele tem um altar para Baal e tem uma Azera. E o que é Azera? Azera era uma espécie de madeira, uma árvore entalhada. Azera no panteão cananeu era esposa de Baal, sua consorte. Baal era o deus da prosperidade, o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus da plantação. Azera era sua mulher. Eles eram responsáveis na mitologia cananeia pela fertilidade da terra. Gideão é homem de Deus, Gideão é varão valoroso, mas o pai dele é idólatra. Tem dentro de casa um altar de Baal e uma Azera. O Senhor falou para Gideão: antes de você sair para libertar Israel do lado de fora, liberta o Joás que está oprimido do lado de dentro. Antes de sair para libertar Israel do lado de fora, presta atenção no teu pai que está oprimido do lado de dentro. Deus está nos ensinando aqui com a história de Gideão acerca de prioridade de reino. Primeiro não é fora, primeiro é dentro da casa. O problema é que a gente está querendo alçar os nossos olhos para o lado de fora. A gente quer salvar quem está do lado de fora. A gente quer libertar quem está do lado de fora. A gente quer ganhar quem está do lado de fora. Só que Deus está falando para nós aqui, para a gente aqui essa noite: antes de eu te usar para Israel fora, eu preciso te usar para o Joás que está oprimido do lado de dentro. O nosso problema é que a gente só quer sair lá fora, é que a gente só quer ir lá para fora, é que a gente quer ganhar quem está lá fora, mas a gente está se esquecendo que tem um Joás dentro da nossa casa oprimido, que tem um Joás que está acorrentado, que tem um Joás que está preso, tem um filho problemático dentro da casa, tem um marido problemático dentro da casa, tem um filho com cocaína, com maconha dentro da casa, tem um parente problemático lá da tua casa, precisando de libertação, e a gente quer olhar para Israel, a gente quer olhar para o lado de fora, e está se esquecendo do Joás da nossa casa, que está oprimido. Só que Deus me trouxe lá da ilha do governador essa noite para dizer: antes de eu te usar para Israel fora, eu quero te usar para o Joás que está dentro da casa oprimido. Pega na mão desse crente que está aí do seu lado, Uramachanda, Umicaia Sébia. Se não for incomodar muito, pega na mão desse crente, chacoalha a mão dele o mais alto que você puder e diga: Deus vai te usar para Israel, mas antes de te usar para Israel, vai te usar para o Joás da tua casa, vai te usar para o oprimido dentro da tua casa, vai te usar para esse parente lá dentro da tua casa, vai usar para esse moço. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que esse altar não foi erguido em um dia para o outro. Esse altar já tinha muito tempo. Esse altar já tinha muito tempo. Esse altar já tinha muito tempo.
Gideão era varão valoroso, mas o altar de Baal não o incomodava. Isso aqui mexe comigo, por quê? Porque Gideão serve a Deus, é varão valoroso, mas ele não se incomoda que o pai dele tem um altar para Baal dentro da própria casa. Maxia, isso vai aqui doer um pouquinho, mas vai lá. Tem coisa que se Deus não mandar derrubar, a gente não derruba. Tem coisa que se Deus não mandar cortar, a gente não corta. Tem coisa que se Deus não mandar a gente jogar abaixo, a gente não joga. Por quê? Porque a gente já está levando com a barriga, a gente já está acostumado, a gente entrou numa zona de conforto. Essas amizades que teu filho tem nem te incomoda mais, essa cachaça que o teu marido bebe nem te incomoda mais, esse baile funk que a tua filha vai nem te incomoda mais. Algumas coisas dentro da tua casa estão oprimindo alguém lá dentro, mas nem te incomoda. Deus teve que mandar um anjo para falar com Gideão. Gideão, será que tu não está incomodado com esse altar de Baal dentro da tua casa? Porque tem coisas, irmãos, que se Deus não descer na terra para dizer, corta, derruba, arranca, queima, a gente não faz, a gente não corta, a gente não quebra, mas Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, até quando você vai tolerar esse altar de Baal lá dentro daquela casa? Até quando essa zera não vai mais te trazer incômodo? Essa cachaça não te incomoda mais, esse baile funk não te incomoda mais? Deus está dizendo, para e sai dessa zona de conforto, porque aí Deus falou para Gideão, Gideão, pega o boi do teu pai, não o primeiro, o segundo boi de 7 anos, pega esse boi, derruba o altar de Baal, pega essa zera, esse tronco de árvore que teu pai levanta incenso, corta ele todinho, faz ele de lenha, constrói um altar ao Senhor no lugar do altar de Baal, pega o boi do teu pai, sacrifica em cima do novo altar. E o que é que vai ser a lenha? O que vai ser a lenha vai ser a zera que oprimiu teu pai. A zera que oprimia o teu pai, corta ela com machado e vai usar ela de lenha no novo altar que você vai levantar a Deus. Deus estava dizendo para Gideão, Gideão, até agora o que era o problema se tornará a lenha para o teu altar pegar mais fogo. Aquilo que está trazendo dor de cabeça para você lá dentro da casa vai ser o combustível do teu altar queimar mais forte. Deus está dizendo, pega essa zera, coloca no altar. Por quê? Porque vai começar a pegar fogo, e a zera, quando pega fogo, vai virar carvão e vai virar cinza, porque no altar do Senhor é assim, aquilo que trazia dor de cabeça e oprimia Joás, se tornou cinza quando foi colocado no altar. Quer trazer libertação para dentro da tua casa, quer trazer salvação para dentro da tua casa, começa a colocar esse problema dentro do altar, colocar esse problema em cima do altar. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, aquilo que te trazia dor de cabeça, aquilo que era o problema dentro da casa, vai se tornar cinza a partir dessa noite, porque haverá um novo altar no lugar de Baal, e a zera que oprimia vai ser a cinza, porque vai queimar no altar. No altar o problema vira cinza,
No altar o problema é consumido. No altar o problema desaparece. No altar o problema vai embora. No altar a libertação. No altar a azera vira poeira. No altar a cachaça vira cinza. No altar a maconha vira cinza. No altar as mais amizades vira cinza. Você está tentando resolver com teu jeito, ainda não deu. Você está tentando resolver no grito, não resolveu. Você está tentando bater de frente, não deu jeito. Experimenta colocar no altar. Experimenta colocar no altar. Porque eu não vi, não conheço uma azera que resista ao fogo do altar. Vai virar. O mixel e delemahachu. O segundo drama de Gideão. O segundo drama de Gideão. Capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler para você. Capítulo 8, verso 18. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: que homens eram estes que matastes no Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse Gideão: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria. Explicar? Gideão com 300 vence o exército dos midianitas. Só que um grupo fugiu, 15 mil. Fugiu, entrou em debandada. E o exército midianita tinha uma hierarquia. Oreb e Zeeb eram príncipes. Morreram no capítulo 8 na mão dos efraimitas. Oreb e Zeeb eram os príncipes. Só que Zeba e Salmuna eram os reis. Eram os cabeças do exército midianita. Só que Gideão com 300 vence e os que fogem, dentre eles estava Zeba e Salmuna, que eram os cabeças. Gideão, mesmo cansado, o texto diz, continuou perseguindo. Porque não adianta matar o corpo, se não matar a cabeça. Porque se deixa os cabeças voltarem para a terra deles, eles voltariam com outro exército. Então a gente tem que matar o mal pela raiz, não pode deixar os cabeças fugirem. Gideão vai, persegue, encontra Zeba e Salmuna. Acorrenta Zeba e Salmuna. E Gideão diz para eles: quem eram esses homens que vocês mataram lá no Monte Tabor? Zeba e Salmuna responde para Gideão: tal como você eles eram, tinham aspectos de rei. Gideão diz: se vocês não tivessem matado os meus irmãos, filhos da minha mãe, deixaria vocês com vida. Mas já que vocês mataram, então vai ser sangue por sangue. Sabe o que é isso? Isso é a tragédia de muita gente. É que Gideão vence os midianitas com 300, mas no meio da guerra ele não consegue salvar os seus próprios irmãos. Ele botou um exército em fuga, mas enquanto o exército fugia, encontraram os irmãos de Gideão no Monte Tabor e mataram os irmãos de Gideão. Gideão vence os midianitas, mas não consegue salvar os seus próprios irmãos. É a tragédia de muita gente. Muita gente está vivendo essa tragédia. Qual é a tragédia? É que está vencendo muitos exércitos em nome de Deus, mas está perdendo os da sua própria família. Pastor Josué Gonçalves tem uma frase célebre que diz: nenhum sucesso terreno vale o fracasso de uma família. E tem gente tendo sucesso no ministério, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso na vida, mas não está percebendo que Zeba e Salmuna está matando os da sua própria casa.
Tem gente tendo sucesso, mas está perdendo o próprio filho. Está conquistando, mas está perdendo o próprio marido. Está indo em nome do Senhor, mas está perdendo a própria esposa. Está fazendo e está acontecendo, mas está perdendo os próprios netos. Está indo e está fazendo, mas está perdendo da sua própria casa no Tabor. É a tragédia de Gideão, que está vencendo um exército, mas está perdendo os seus próprios irmãos. Só que Deus me trouxe aqui essa noite, debaixo da autoridade dessa palavra. Eu profetizo de olhos abertos e sem medo de errar. A partir dessa noite, não passará dessa noite, você vai vencer midianitas, você vai colocar os exércitos em fuga, você vai conquistar e vai fazer muita coisa para Deus, mas Zeba e Salmuna não vão tocar na tua casa. Zeba e Salmuna não vão tocar nos teus. Levanta a palma da mão assim para receber essa palavra. Zeba e Salmuna não vai tocar na tua casa. Zeba e Salmuna não vai tocar na tua família. Você não perderá os teus no Tabor. Eu prefiro ser como Noé, que não salvou o mundo, mas salvou a sua própria casa, do que salvar o mundo inteiro e perder a própria casa. É a tragédia de muita gente que está querendo ser bem sucedido fora, mas está perdendo os da sua própria casa. Eu prefiro ser um fracasso lá fora, mas ser um sucesso dentro da minha própria casa, do que ser um sucesso lá fora e ser um fracassado dentro da minha própria casa. Deus está dizendo essa noite: cuidado com Zeba e Salmuna, porque eles estão de olho nos teus para Deus. Terceiro drama de Gideão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo uma presença. É mícia, tchau, é mícia. Terceiro drama de Gideão, verso 20. Verso 20. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou a sua espada, porque tinha medo, porquanto ainda era jovem. Terceiro drama de Gideão é que Gideão quer transferir responsabilidade de homem para um menino. Diante de Zeba e Salmuna, que mataram os próprios irmãos, Gideão pega a espada e dá para o filho. Fala, vai lá e mata. E o texto diz, mas o menino tremeu. Por quê? Porque era moço. Responsabilidade de homem não pode ser transferida para menino. Decisões que decidem destinos não podem ser transferidas de homens para meninos. E quando eu falo para menina, eu não estou falando de criança, eu estou falando de mentalidade. Porque tem muita criança com mentalidade adulta, mas tem muito adulto com mentalidade de criança. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer, esse Zeba e esse Salmuna vai ser destruído quando? Quando você parar de transferir a responsabilidade de homem para a mentalidade de criança. Tem gente que poderia ter destruído, poderia ter tratado, poderia ter resolvido, poderia cuidado de problemas muito mais rápido, mas não faz por quê? Porque em vez de agir como homem, está agindo como moleque, está agindo como menino. E tem inimigo que não vai sair com jejum, tem inimigo que não vai sair com oração,
Tem inimigo que vai sair com atitude de homem, de mulher de Deus. Deus está requerendo essa noite de alguém aqui. Para de agir como menino. Para de agir como menina. Para de andar com infantilidade, maturidade. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Se você quer ver Zeba e Salmuna sair da tua casa, se você quer destruir algumas artimanhas do inimigo na tua vida, não vai sair com jejum e nem coração, vai ser com atitude de homem, de mulher de Deus. Então, se é para perdoar, perdoa. Se é para falar, fala. Se é para se reconciliar, se reconcilia. Se é para cortar e bloquear no contato do WhatsApp, bloqueia. Se é para largar algumas amizades, larga. Se é para falar, parar de falar com essa pessoa lá do teu trabalho, para. Porque Deus não vai descer do céu para fazer o que você tem que fazer. Seja homem, seja mulher de Deus. Você foi homem para fazer, você foi mulher para fazer, então seja homem para resolver. Seja mulher para resolver. Pega essas pega a mão desse crente que está do seu lado. Pega na mão desse crente e diz para ele: seja homem, seja mulher de Deus, porque a espada ainda está na tua mão. Então mata esse Zebe, mata esse Salmuna. Não transfere responsabilidade. Quando Davi virou para Salomão antes de morrer, ele não disse: Salomão, ser homem de Deus, não. Ele disse: Salomão, ser homem, porque antes de ser homem de Deus tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que falar e tem que dizer que falou, tem que falar e reconhecer que falou, não tem que ficar dando jeitinho não, irmão. Seja homem, seja mulher de Deus, porque Zeba e Salmuna só vai morrer quando... Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: assuma momento de maturidade. Assuma essa maturidade. Eu não consigo entender crente que passa 5, passa 10, passa 20 anos na igreja, mas continua agindo como menino, continua agindo como menina. Qualquer palavra que vem, quero sair da igreja, não quero mais departamento, não quero mais a igreja, não quero mais saber de Jesus. Continua com atitudes infantis. Desde a época que aceitou Jesus, não cresce, não amadurece, não cresce. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas quando cheguei à altura de homem, eu deixei as coisas de menino. Então começa a amadurecer, começa a tomar atitude de homem, de mulher de Deus, porque aí você vai ver Zeba e Salmuna sair, aí você vai ver a pombagira sair, aí você vai ver o demônio sair. Essa situação demanda atitude de homem. Essa situação demanda atitude de mulher. Então pega a espada é tua, não transfere não. Não passa não, é tu que tem que tomar atitude. É você que tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. É você que tem que falar o que tem que falar, então não passa a responsabilidade. Vamos ficar de pé, irmãos, que o tempo já não nos permite. Mixia. Ô, glória. Posso fazer uma oração? Pode. Queridos, permissão aqui do ministério. Se tiver alguém da sua família aqui, queria que você chegasse do lado dessa pessoa da sua família. Você vai essa noite orar por ele, orar por ela, e juntos vocês vão orar pela sua família. A família tem sido muito atacada nesses últimos dias. Só que você não vai deixar Zeba e Salmuna matar os teus. Você não vai deixar Zeba e Salmuna derrubar os da sua casa. Hoje a espada está na tua mão.
E hoje Deus te reveste de autoridade para chegar naquela casa, meter o pé no altar de Baal. O altar de Baal ficou até hoje, mas hoje você entra com o pé na porta, hoje você entra com o machado na mão, derrubando a Azera, derrubando o altar. Isso. Você vai orar junto com esse seu parente, com o seu familiar agora, e vai colocar a sua família diante de Deus. A espada está na tua mão e hoje você vai matar Zeba e Zalmuna. É hoje, é hoje, é hoje, não é amanhã, é hoje. Você vai sair daqui com entendimento de maturidade, com entendimento que está na tua mão a responsabilidade de derrubar aquilo que quer derrubar a tua casa, de destruir aquilo que quer destruir a tua casa, de botar em retirada aquilo que quer derrubar a tua casa. Eterno, ore, ore, ore. É hora de clamar. Aqui estão, Senhor, as famílias da tua igreja, o teu povo, os teus servos, Senhor, e eu como, ó Deus bendito, enviado teu essa noite, quero rogar por eles, ó Deus bendito, com muito tremor e com muito temor, Senhor, que essas famílias aqui representadas, ó Pai, possam sair daqui essa noite com a autoridade de Gideão, ó Deus bendito, para libertar, ó Deus, o Joás que está aprisionado. Talvez o Joás dessa família é um sobrinho, talvez o Joás dessa família é um marido, talvez o Joás dessa família é uma filha, é um neto. Ó Deus, que está aprisionado no altar de Baal, que está aprisionado nas drogas, que está aprisionado na cachaça, que está aprisionado, Senhor, na prostituição. Mas essa noite o Senhor nos reveste de autoridade para a gente chegar com o pé na porta, derrubando o altar de Baal, porque a partir dessa noite nós não vamos mais tolerar os altares de Baal dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Hoje nós saímos daqui com mentalidade de maturidade, Senhor, para usar a espada que está nas nossas mãos, para matar o Zeba e Salmuna que quer destruir a nossa família. Não nos deixa transferir, ó Deus, responsabilidade. Não nos deixa agir como meninos, ó Deus bendito, na hora que temos que agir, ó Deus, com maturidade. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer Zeba e Salmuna, para que os nossos não caiam no Tabor. Que sejamos, ó Deus, um sucesso fora e dentro e fora. Que venhamos ganhar os de fora, mas não venhamos perder os de dentro. Para que a glória seja tua, Senhor, em nome de Jesus. O mindaria shendaya kamandi de caloécia. Eu estou sentindo uma glória. Oh glória. Oh glória. Eu estou ouvindo barulhos de altares caindo essa noite. Eu estou ouvindo barulhos de crepitar de altares. Eu estou ouvindo barulho de lenha queimando, porque essa Zera ficou lá até hoje, mas vai queimar no altar. Eu quero fazer agora um apelo. Eu quero fazer o convite. Enquanto você retorna para o seu lugar, eu quero convidar você que ainda não é evangélico, que ainda não se entregou a Cristo, não teve um primeiro encontro com Cristo, não se entregou, não reconheceu a Cristo ainda, mas quer essa noite tomar a decisão. Ouviu a voz de Deus e não endureceu o coração, mas quer hoje se entregar. Eu te convido a vir aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer hoje tomar uma decisão de homem, tomar uma decisão de mulher e romper com Baal e com Azera, mas quer vir hoje se reconciliar, abandonar tudo que te aprisionava no passado e quer voltar hoje. Temos aqui, olha que coisa linda. Tem mais gente? Cadê você? Temos duas jovens aqui, eu quero ver, cadê a terceira pessoa? Você que quer se reconciliar hoje. Você que quer pela primeira vez se entregar. Você que quer renovar a sua aliança hoje. Quer se reconciliar.
estava afastado, mas hoje decidiu que é hoje. Vem, 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 vem. Eu já vou passar para o pastor porque o tempo já está indo. Vem, cadê você? Vem, você está aí escondido aí atrás. Não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Vem, vem, vem. Se não tem mais ninguém, Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor Macedo. Coisa linda, né, irmãos? Aqui as nossas duas jovens. Mas eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais gente. Você que estava afastado, ou você que ainda não se decidiu. Eu sei que tem coisas que a gente tem muita coragem para fazer, mas essa aqui é uma coisa que é para qualquer um, não. Aceitar Jesus como Salvador tem que ter muita coragem. Aí, ó. Outro jovem corajoso, ó. Que coisa linda. Estão chorando, irmão. Sabe o que é isso? É Deus lavando por dentro, ó, transformando por dentro. Coisa linda, coisa linda. Tem mais. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. Aproveita a oportunidade. Vem aqui à frente. Você que quer aceitar Jesus ou quer voltar, é hoje. Aproveita. Ó, mais dois, ó. Olha aí, irmãos. Igreja, fica de pé. Fica de pé. Que coisa linda. Jesus é lindo, irmãos. Jesus é lindo. Olha que coisa linda o Senhor está fazendo esta noite. Deus abençoe vocês, meus jovens. Tudo jovem. Olha, irmão, olha, o inferno perdeu. Eita glória! Coisa linda. Aleluia. Adolescentes, jovens, olha aqui para o pastor de vocês, ó. Vocês têm a responsabilidade de cuidar desses aqui, tá? Eu não estou fazendo que nem o pregador falou, estou transferindo mensagem, responsabilidade para vocês, não. Estou dividindo a responsabilidade com vocês. Tá certo? Vocês, a partir de hoje, vão cuidar deles e vão trazer notícia para o pastor. Ó, pastor, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Olha aqui para frente, olha aqui para o pastor de vocês. Vocês que vieram aqui à frente, olha para mim aqui, ó. O Senhor tem um plano lindo na vida de vocês. Lindo, lindo. Deus tem coisas poderosas para fazer na vida de vocês. A primeira parte do processo vocês já estão fazendo, que é vir aqui à frente, diante da igreja. Olha que coisa linda. Olha as plaquinhas, vira para cá, pessoal, para eles verem. Olha lá, gente, ó, olha lá. Olha para lá, olha as plaquinhas, olha ali, ó. Jesus te ama, Deus não desistiu de você, seu lugar é aqui, só Jesus pode dar paz. Então essa é a mensagem da igreja para vocês. Irmão, tende as mãos aqui para frente. Tem mais alguém? Quer aproveitar a oportunidade? Tem? Tem mais alguém? Se não tem, vamos orar por esses jovens que estão aqui à frente. Vem, irmãos, direciona a mão aqui para frente. Direciona, isso, direciona. Vamos cobri-los agora de oração. Vamos pedir a Deus que os guarde, que repreenda toda a artimanha de Satanás, toda a armadilha do inferno, seja agora repreendida, em nome de Jesus. Todas as cadeias, todas as amarras do inferno, seja agora quebrada, em nome de Jesus. Deus ajuda eles, fortalece esses jovens. Quando a tentação vier, dá forças a eles para resistirem. Joga por terra todo mal, toda cilada, toda má companhia, toda amizade falsa, toda amizade perigosa. Afasta da vida desses jovens. Senhor, ajuda eles. Quando o desânimo vier, traz renovo. Quando o desejo de parar vier, fortalece eles para que eles possam caminhar.
Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Que essas lágrimas que eles estão agora derramando diante do teu altar, que teu anjo vem colher, se transforme, Senhor, em combustível, em lenha para queimar, como foi pregado aqui. E o teu nome seja glorificado através deles, por eles e na vida de cada um deles. Essa oração que nós fazemos, crendo na vitória, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus jovens. Olha que coisa linda, irmão. Dê um abraço nele aí, Mateus, também. Ô, meu querido, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês.